Bom, na aula passada, pessoal, a gente estava falando sobre climatologia e aí, Paola, essa é a parte que você corta e você consegue continuar a aula. Bom, pessoal, na aula passada, então, a gente estava falando de climatologia, né? A gente trabalhou a questão da atmosfera, né? A diferença da variação dos gases na atmosfera, as diferentes camadas da atmosfera e alguns efeitos, né, algumas interferências que a luz solar causa no planeta Terra e, além disso, alguns fatores do clima, né? Vocês lembram exatamente onde eu parei? Que a princípio eu acredito que eu parei nessa parte aqui, né? Da vegetação. Fala comigo, fala, Senhor. Meu Deus, o que eu fiz? Que esse note desligou? Ai, que susto. Fala comigo, classe. A gente parou na vegetação mesmo, gente? A Giovana eu sei que tava. A Thalita eu sei que tava. A Camille eu sei que tava. Bom, enfim. Eu vou começar da vegetação. É... Vamos lá. Bom, tomar no seu nariz. Meu celular aqui. Bom, um dos fatores, então, que vai gerar uma bela de uma interferência aí na nossa questão da temperatura, seria a altitude, né? Que a gente estava trabalhando na aula passada, então é só para reforçar esse gráfico, né? Um gráfico e uma imagem ao mesmo tempo. Ele está mostrando aí a variação da temperatura conforme a minha altimetria, né, a minha altitude, ela vai mudando aí, no caso, né? Então, a gente tem Santos, que é uma cidade que está praticamente a nível do mar, que a gente considera o nível do mar para definir as outras latitudes. Então, a gente tem aí 2 metros, e a temperatura estaria, digamos assim, que a gente considera uma temperatura ambiente, né, que é 22,6. Geralmente, a temperatura ambiente é 22 a 24 graus, assim. Depois a gente vai subindo um pouco, né? Tem aí a passagem da Serra do Mar. Você pega a cidade de São Paulo, que está numa altitude de 800 metros, e a temperatura está um pouco mais baixinha, está um pouco reduzida, 20,6. E aí também a gente vai ter a altitude de Campos do Jordão, que está a 1.740 metros a nível do mar. Não significa que é alto, mas que está a nível do mar. E a gente vai ter uma temperatura de 11,3. Então, conforme eu vou subindo, né, a concentração de gases ela é bem menor. Então, a tendência é que a temperatura ela se reduza, né?
Uma comparação mais prática, às vezes, que a gente pode ter é com relação ao, de repente, se a gente pega a Limeira, né, se você subir aquele pico do Morro Azul, né, a temperatura lá em cima, além da questão da vegetação, que não tem muita densidade urbana naquele lugar, ela vai ser bem mais fria do que se a gente estivesse no centro de Limeira. Da mesma forma, Campinas aqui tem um bairro que chama Joaquim Egídio de Souza, que ele está mais próximo do Planalto Ocidental, e a cidade de Campinas está mais próxima da bacia sedimentar do Paraná. Então, eu tenho essa divisão. A gente vai estar trabalhando a questão de relevo nas próximas aulas, e essa divisão faz com que eu perca aí até 2 graus de temperatura na região de Souza, Joaquim Egídio, que é uma região mais, vamos dizer assim, rural, né? É um bairro bem rural, e a temperatura, e é um pouco, e o relevo bem mais alto, a temperatura é um pouco mais, é bem mais baixa lá do que no centro de Campinas, juntamente com a questão da poluição, né, que interfere. Bom, então, indo para os fatores do clima. Beleza, esse computador tá uma maravilha hoje. Bom, pessoal, um dos fatores também que vai interferir na questão do clima seria aí a vegetação, né? Porque as plantas elas vão retirar a umidade do solo pela raiz e elas vão enviar pela atmosfera, né? A gente sabe que uma grande quantidade de água está no subsolo. E por meio desse processo de evapotranspiração, a gente entende que quanto maior esse processo, quanto maior a vegetação, maior a quantidade oh meu Deus do céu, de evapotranspiração que a gente tem ali, né? O fato maior disso é a questão da região amazônica, que a transpiração gerada pelas plantas ali, a evapotranspiração gerada pelas plantas, é resultado de trazer, de repente, sobretudo no verão, né, uma quantidade de chuvas, aqui um clima mais úmido, aqui para o estado de São Paulo, para o continente, para o resto do continente brasileiro aqui, né? Além disso, ela vai impedir com que os raios solares incidam diretamente sobre a superfície. Assim como o desmatamento, há uma grande diminuição da umidade e, portanto, das chuvas, além do aumento significativo das temperaturas médias. O maior exemplo que a gente tem disso é com relação aqui na cidade de São Paulo, né? Nos grandes centros urbanos, a gente tem uma redução significativa da vegetação, o que faz com que a temperatura aumente. Além do calor dos próprios materiais, né? A gente sabe que o asfalto ele é reflexivo, isso faz com que essa luz que está sendo refletida, ela auxilie no aquecimento bem maior daquele lugar ali. E um exemplo maior também que a gente tem é com relação ao deserto do Saara, né? Que de dia está um calor infernal e de noite, por conta da gente não ter vegetação, faz um frio muito intenso. O fato da gente não ter a vegetação, pessoal, não, errado. Quando a gente pega e fala da floresta amazônica, a floresta amazônica ela tem uma questão muito interessante. Ela tem uma vegetação tão densa, mas tão densa, que geralmente quando você vai andar na floresta amazônica, você percebe que a entrada de luz solar é muito pequena. Apesar de ser uma floresta, tá de dia, às vezes é muito, vamos dizer assim, é muito sombreado debaixo daquelas árvores enormes, né? As folhas que a gente chama de latifoliadas são folhas que têm estruturas bem mais grossas, né? Para poder aí tá, a quantidade de água é bem maior por conta do rio Amazonas, né? A temperatura, a umidade chove muito, né?
e a luz solar é muito intensa, então as plantas elas criam características de alta disponibilidade, né? E geralmente a questão da luz solar é um pouco intensa, é bem reduzida, né? Na parte de baixo ali da vegetação, o que faz com que às vezes certas vegetações menores elas não cresçam tanto como essas árvores que já estão aí num limite muito alto, né? Não estou falando, obviamente, tá? A gente tem uma espécie aí que geralmente vai ter bastante no continente norte-americano, mas a floresta amazônica ela tem árvores muito altas, né? Bem parecidas com aquela árvore famosa, né? Que a gente conhece, não sei se vocês já viram, que é a sequoia. Sequoia é uma das árvores mais altas do mundo, né? Ela tem um tronco imenso e geralmente as características que fazem com que um tipo de árvore desse se prevaleça são condições extremamente favoráveis, né? Bom, além disso, a gente trabalha também o relevo, né? O clima ele vai ser um agente muito importante no esculpimento do nosso relevo, né? Na construção das formas do nosso relevo. Da mesma forma que o relevo ele vai interferir nos processos climáticos, né? Além dele estar associado à altitude, ele também vai influir na temperatura e na umidade, como a gente estava falando aí como a gente estava falando aí daquele gráficozinho aqui, né? Conforme a gente aumentava a altitude, a temperatura ela ia se reduzindo. E no caso, um exemplo maior disso a gente pode se observar no centro-sul do país, né? Que a gente tem as serras gaúchas, né? Que elas formam um corredor que vai facilitar a circulação da massa de ar polar atlântica e vai dificultar a circulação da massa tropical atlântica na região sul. Por isso que geralmente ali no sul, além de estar mais próximo das massas polar, a gente tem uma redução bem maior da temperatura do que no inverno aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Ah, um dos fatores, né, que o fato da ausência de vegetação causa é com relação ao perfil das ilhas de calor urbana, né? Conforme é aquilo que eu estava falando, né? Conforme a gente vai retirando a vegetação, né, e colocando materiais que eles têm um reflexo maior, aqui geralmente nas pequenas cidades a gente não se observa, mas as grandes cidades como São Paulo, né, vocês conseguem ter uma observação um pouco melhor. A gente tem até prédios que são todos vidrados, né? Prédios vidrados, a temperatura do combustível dos automóveis, a retirada da vegetação, a canalização dos rios, o rio, de certa forma, quando ele é exposto, né, ele ajuda a reduzir também um pouco a temperatura. Tudo isso faz com que a gente tenha um aumento maior da temperatura média do que necessariamente era para si. Conforme a gente vai se afastando da densidade de urbanização, a gente vai indo para as periferias, né? Essa temperatura ela vai se reduzindo, vai ficando uma temperatura mais fresca. E até as áreas rurais, áreas que não têm nenhum adensamento urbano, a gente vai ter aí uma redução bem maior da temperatura em relação ao centro da cidade. Um processo que acontece devido aí à intensificação da urbanização, né? Um exemplo que a gente pode dar, que vai ficar aí mais a parte do nordeste do nosso país, é o efeito do relevo sobre o clima quando a gente está falando aí do sertão nordestino, né? Nós temos aí o Planalto da Borborema, que ele vai pegar ali uma parte um pouco mais afastada ali da região nordeste, e o fato desse avanço, né, essa grande altitude, e depois a gente tem uma área bem mais plana, que seria o nosso sertão nordestino, faz com que
quando a gente tem uma massa mais úmida vindo do Oceano Atlântico, que é a massa atlântica, né? Que ela é mais úmida, ela não consegue passar com tanta facilidade, o que faz com que a pluviosidade da região do sertão seja bem pequena. Você tem uma redução bem menor de chuvas. Além disso, o reflexo do sol também causa um calor mais intenso, impedindo também, né, da entrada da pluviosidade, já no solo mais seco. E tudo isso geralmente por conta do nosso relevo. A gente pode pegar como a imagem aqui para vocês terem uma clareza maior. Isso, que bonito. Eu quero 3D, meu amor. Não, filha, o que você está fazendo? Não, filha. Aí. Onde que tá essa bonita? Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ter a visualização 3D aqui, mas a gente percebe uma altitude aqui de 700 metros do Planalto da Borborema em relação ao sertão nordestino. Essa elevação, né, da minha altitude, por conta dessas serras aqui, fazem com que a temperatura no sertão nordestino ela seja bem maior, por conta de que a umidade ela é um fator de redução de temperatura, né? E aqui a gente consegue ter uma visualização melhor. Essa configuração do nosso relevo faz com que então essa massa atlântica ela não consiga avançar com facilidade, ou seja, a média de chuvas da região do sertão nordestino ela vai ser bem menor, e quando chove também demora muito para chover, né? Às vezes a gente acontece casos de ficar mais de 5 anos sem chover. Geralmente quando chove, a mesma coisa que a gente trabalha quando se fala do deserto do Saara, a gente vai ter aquelas chuvas torrenciais, né? Ou seja, tem uma intensidade bem maior e depois fica um bom tempo novamente sem chover. Aqui a gente já está presenciando, não sei se esse negócio vai me ajudar, a diferença que a gente teria então a partir de quando a gente chega aqui no nosso sertão nordestino. A gente tem uma planificação do nosso relevo. Bem louco, né? É empolgante. Aceita a Melly na sala. Acho que já entrou. A Melly já entrou. Bom, pessoal, outra coisa que a gente pode trabalhar aqui é com relação aos elementos do clima. A gente estava trabalhando os fatores que interferem no clima e agora a gente vai trabalhar os elementos do clima, né? A temperatura, então, obviamente, ela
ela não é igual em toda a superfície terrestre, ela vai variar em questão da latitude, da altitude, da maritimidade, da continentalidade. Nós temos também a pluviosidade, com relação à quantidade de chuvas, vai variar também em relação à latitude, os fatores da maritimidade, né, a questão da massa oceânica, né, a continentalidade, a pressão atmosférica, né, ou seja, ela também não é igual em todo o planeta. A diferença é porque justamente, né, a Terra recebe uma quantidade desigual de radiação solar e essa pressão atmosférica, de fato, ela vai exercer grande influência aí nos tipos de clima. Essa diferença de pressão ela vai dar origem aos ventos e, em última análise, a circulação geral da atmosfera que a gente vai estar trabalhando aqui. Vento é uma coisa que seria também um fator, que seria o caso do ar em movimento, né? Ou seja, essa diferença de pressão atmosférica, principalmente numa ação horizontal, ou seja, eles vão se, a partir do momento que eu vou concentrando essa quantidade numa região, a Terra sempre tende a manter isso em equilíbrio, né? Então essa pressão ela ajuda de forma horizontal para que esses ventos se desloquem de uma área para outra, né? Ele também pode ser vertical quando a gente está falando também da questão de altitudes, né? Geralmente na superfície o ar vai ser mais aquecido e aquilo que eu falei por conta da quantidade de gases, quando a gente está falando das altitudes, o ar é um pouco mais rarefeito, a temperatura é um pouco mais baixa, né? A umidade, que também a gente trabalha, né? Que é a concentração de vapor de água na atmosfera. Isso faz uma diferença enorme, principalmente quando a gente está falando de inverno, né? Que eu tenho um avanço da massa polar maior, né, que no caso é uma massa mais seca. Campinas, por exemplo, está em estado de alerta por conta da baixa umidade do ar, né? E quando chega num determinado índice, esse índice é considerado perigoso, né? As pessoas podem ter problema de pulmão, principalmente porque a temperatura ela é mais, a umidade ela é mais baixa, né? E aí, no caso, a poluição, ela, além da boca ficar mais seca, né? Criar várias mudanças no nosso organismo. Bom, falando de pluviosidade, pessoal, a gente vai ter aí três tipos de chuva, né? Nós temos, no caso, a chuva convectiva. Geralmente vai ser aquele modelo de chuva que, quando acontecer, você vai ficar desesperado. Chuva convectiva geralmente é aquela chuva que a gente pega e observa, aquele 3 horas da tarde fica tudo escuro, parece que anoiteceu. As lâmpadas da rua acendem porque elas trabalham com reflexo da luz, então a gente reduz bastante o reflexo da luz, elas acendem, elas são automáticas, né? E geralmente, eu lembro quando eu era pequeno, né? A minha mãe, quando acontecia essas escuridão, né, por conta dessas chuvas mais carregadas, toda vez ela achava que Jesus estava voltando, né? Toda vez que acontece essas nuvens aí, as pessoas falam que Jesus está voltando. Mas enfim, essa chuva aí, pessoal, ela é um pouco preocupante, né? Porque geralmente ela tem uma característica de ser mais violenta, né? Ela vai cair geralmente de uma forma mais frontal. Você tem aí uma grande condensação de uma vez de vapor de água. Essa condensação, por conta da pressão, né, vai aguentando, 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 e chega uma hora que ela cai de uma vez. Essa chuva, geralmente, ela não tem uma duração muito longa, né? Quando a gente está falando desse tipo de duração, essa chuva, ela não tem uma duração muito longa, mas a intensidade dela é bem maior. Então, por isso que, a depender da intensidade, geralmente é perigoso, né, para as habitações, né, que destrói
muita habitação. Então, esse vai ser a característica da chuva convectiva. Quando a gente fala de uma chuva frontal, a gente tem aí o deslocamento de um ar frio juntamente com um ar mais seco. E juntamente com ar mais quente, no caso, né, que vai carregar um pouco mais de umidade, quando você tem a fusão dessas correntes de ar, elas vão propiciar aí a formação da chuva frontal. Geralmente não é uma chuva que tem uma intensidade tão alta, mas em relação à força, né, mas vai ter uma duração maior, né, a chuva frontal, ela tem uma duração maior, é aquele tipo de chuva que de repente a gente passa o dia inteiro chovendo, não para de chover nunca, né? Essa seria a característica da chuva frontal. Bom, e por fim, a gente tem então a chuva orográfica ou chuva de relevo. Vocês lembram que eu estava trabalhando em alguma dessas aulas com vocês, né, a questão da altitude, ou seja, o relevo ele dificulta a passagem, né, da massa úmida, e aí no caso ela vai se acumulando no topo ali né, vamos pegar um exemplo da minha serra, né, a chuva do mar, a Serra do Mar, por exemplo, ela vai se acumulando ali no topo, vai se acumulando, acumulando, e até que chega uma hora que por conta do peso, né, a pressão, ela tende a aliviar, então a gente vai ter aí essas chuvas orográficas ou de relevo, por isso que geralmente em Ubatuba, além da questão oceânica, a gente vai ter uma média de chuva bem maior, por conta também aí da questão do relevo. E da mesma forma como a gente estava trabalhando a Serra da Borborema, a gente vai ter o processo aí da questão de que reduz a chuva quando a gente avança, né, mais à frente dessa questão de altitude. Parlamento, então, seria os processos de subida de massa de ar úmida e sotavento, então, seria, no caso, esse processo sem chuva, né? Sem a umidade, né? Um processo de que desce a minha corrente, só que desce uma corrente de ar mais seca, né? A gente vai estar trabalhando esses outros assuntos na próxima aula, porque hoje eu achei interessante, e acho que também vai ser outro assunto que não vai dar para a gente trabalhar de forma integral, a gente trabalhar o que está acontecendo aí no nosso país, né? No nosso país, não, nossa, pelo amor de Deus, no, no mundo aí, né? Que é, pessoal, a questão da Palestina. Recentemente a gente teve aí, inclusive está um cessar-fogo agora praticamente, não que esteja resolvido, mas de certa forma é só um cessar-fogo, né? Mas a gente teve aí recentemente, bem recentemente aí, um conflito aí na região da a questão da Palestina, né? Os palestinos eles reivindicam é, as terras que eles habitam por uma questão histórica, né? Por muito tempo. E a gente vai estar abordando, que eu achei bastante interessante, a gente está abordando essa questão de atualidades por conta de que o vestibular, obviamente, depois que a gente teve todo esse conflito aí, é muito capaz e provável dele abordar, e seria interessante a gente entender todo um histórico que vem desde a época de depois de Cristo. É bem próximo aí, né? A gente trabalha bem antes da Segunda, perdão, a gente trabalha bem antes da Segunda Guerra Mundial, na questão muito histórica, né? Bom, quando a gente está falando da Palestina, pessoal, a gente tem que entender de que é um território. Território, então, pressupõe, como a gente já falou em outras aulas, uma questão de ser uma unidade de poder, né? Ou seja, o território, ele, de certa forma, a gente envolve aí uma conquista, né? Um reconhecimento de repente, uma etnia que mora ali, né? A gente tem a formação de um povo,
ou seja, uma relação histórica ali com os recursos naturais e tal, então a gente está falando aí de uma unidade de poder, né? O território ele pode criar, ele pode ser interessante e ser, de passar a ser pertencido por alguém por conta dos seus, principalmente, sobretudo, né? Se a gente pensar na existência humana por conta dos recursos naturais, né? Enfim. Bom, quando a gente pega e trabalha ali a questão da Palestina, que a gente está falando no caso, agora a gente vai viajar de avião, só pelo Google Earth, né? Porque tá difícil. Que linda, que linda, porém muito gelo, muito fria, muito grossa, muito mal educada. Essas belezuras aqui. Há todo, obviamente, um conflito, né, aqui em volta, né? Todo um conflito aqui em volta. Síria, né, e tudo mais. Mas a gente vai estar falando só da questão da Palestina, que envolve aqui essa partezinha do canal de Suez, que a gente trabalhou nas aulas de atualidades, e depois a gente foi avançando, a gente vai avançando, pega essa região da Jordânia aqui, né? Vai pegar um pouco da Síria. Ele não está com a delimitação dos estados, né? Eu queria que ele tivesse delimitado aqui, mas tá difícil, né? Não, meu bem, não, não faz isso não. Não faz isso. O que é para você fazer, você não faz. Ah, estilo do mapa, viajante, não quero saber disso. Enfim. Bom, pessoal, ah, nessa minha região histórica aqui, né? Sobretudo porque a gente tem uma cidade muito importante aqui para o mundo ocidental, né? Que é Jerusalém, né? Jerusalém aí para muitas pessoas, né? É onde um camarada, né? Por meio de uma pomba, né? Nasceu, né? E aí, no caso, ele fez milagres, né? Ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, né? Ele deu ânimo aos depressivos. E num belo dia ele resolveu, deu a louca nele, ele resolveu se crucificar, né? E por conta de todo esse acontecimento histórico, aí a gente tem aí o interesse, né? O surgimento aí do, né? Um fator predominante aí para se considerar a cidade de Jerusalém aí uma cidade histórica, né, por conta que ela envolve aí a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Digo isso para os cristãos, né? Os judeus acreditam na existência de Jesus, que é o povo que, em maior parte, tenta habitar essa região, né? Porém, eles não acreditam que Jesus seria essa coisa sobrenatural, né? Eles não acreditam que existe essa distinção, os mais ortodoxos, né? Existe essa distinção entre Deus e Jesus, né? Eles acreditam que existe um único Deus, né? E de que eles devem ocupar a Terra Prometida, que no caso seria toda essa região aqui, e viver como se fosse o folhetinho aí das testemunhas de Jeová, né? Porém, obviamente que não é o que tem acontecido, porque justamente a gente tem visto aí os conflitos rolando louco aí, né? Há um bom tempo, um bom histórico aí, né? E do outro lado a gente vai ter então os hebreus, né? Então, essa região aqui, pessoal, ela foi habitada historicamente aí pelos árabes, pelos muçulmanos, né? Apesar da gente ter aí a Palestina até 70 depois de Cristo, ela vai ser ocupada aí pelos judeus, porém ela era dominada aí pelos romanos, né? Principalmente pela questão dos judeus, o que envolve aí uma questão de religião. É histórica de certa forma, porque envolve obviamente a questão do rabino, né, de Cristo, enfim. Mas é uma questão mais voltada por religião, que eles entendem de que ali, né, ali naquela região seria então a Terra Prometida, né, a Terra Santa, né, que eles falam, né?
Enquanto que a gente está falando do povo árabe, é um povo que tem ali também uma, uma, uma questão histórica, porque eles estão ali, obviamente, por um bom tempo já também, que seriam, no caso, a gente vai estar trabalhando aqui o povo palestino, né? E a religião deles seria o islamismo, né? E então a gente teria aí, então os muçulmanos que tem uma questão de religião, para eles também é um lugar sagrado, né? Enfim, mas não tanto como os judeus entendem, uma mais questão histórica deles já estarem habitando lá. Eu vou estar trabalhando esses assuntos, mas eu não quero, pelo menos, demonstrar se eu sou a favor de alguém ou se eu sou a favor de outro, tá, pessoal? O intuito aqui é só passar a mensagem, tá bom? Bom, nós temos aí um evento, né, que principalmente foi a questão das cruzadas, né, que a Palestina ela foi dominada aí pelos romanos por um bom tempo, né, e depois os árabes começam a ocupar a região, né. A partir do momento que os árabes começam a ocupar a região, né, dominar depois dessas cruzadas, né, toda essa revolta por conta desse investimento que a Igreja Católica na época fez, né, ou seja, a Igreja Católica, a gente entende que seria como os estados hoje, ela tinha um papel de conquistar territórios também, de estabelecer comércio, e tudo isso antigamente era feito, maior parte, pela Igreja. A Igreja era o poder central, diferente de hoje, que nós temos os poderes, né, republicanos, enfim, né. E por conta dos árabes ocuparem essa região, os judeus, eles vão ser perseguidos aí por séculos, na Europa, né? Eles já têm um histórico aí, os judeus têm um histórico nada favorável aí para a existência deles, né? Perseguidos aí desde a época da ocupação árabe. Acho que a Giovana está trabalhando muito isso com vocês. E depois a gente vai ter aí a questão do Holocausto, né? Bom, nós temos aí, a partir do século XIX, um movimento que a gente vai chamar então de sionista, né? Os judeus entendem que, a partir do momento que eles entendem que a Israel, né, seria uma terra santa, que eles precisam ocupar isso, eles entendem que o movimento sionista que vai surgir aí no século XIX, ele vai defender o direito à autodeterminação do povo judeu, né, dizer que estamos aqui, né, e a existência do Estado Nacional Judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel, né. Ah, esse movimento sionista, então, ele passa a surgir a partir do século XIX, né, de que os judeus que estavam todos ali voltados, migrando, né, conforme a questão, o povo árabe ia se expandindo ali, eles começam a ser expulsos ali daquela região, e aí nós temos esse movimento sionista, que é um movimento de querer trazer de volta, né, voltar a pertencer, a ocupar essa religião, principalmente essa região por conta das questões religiosas, né? Mas até então a gente tem um grande deslocamento desse povo judeu para a Europa, né? Quando acontece esse processo. Então a Europa ela teria concentrado ali, obviamente que a gente está falando do, dos locais que ficam mais próximos, que a gente está falando aqui, Istambul, Turquia, né? A gente vai ter, obviamente, né, uma ocupação maior nesses outros países. E passando bem mais à frente, né, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, que, no caso, por conta dessa dinâmica enorme que a gente teve aí, a gente tem uma concentração bem grande de judeus no continente europeu, né? Geralmente eram pessoas que chegavam, abriam seu próprio comércio, a gente estava falando de pessoas aí que eram muito bem endinheiradas, né? Nós temos, então, na Segunda Guerra Mundial, a questão da Alemanha, né? A Alemanha, ela tinha levado uma porrada na Primeira Guerra Mundial e a Alemanha venceu.
A Alemanha tinha levado uma porrada aí e a gente começa, então, a ter a questão da afirmação da raça ariana, né? E, no caso, se entendia, né, de que quem não pertencesse às características ali da raça ariana, né, teria que ser perseguido, né? Não faria parte, então, nesse caso, a gente tem uma perseguição aí aos judeus, ao povo judeu, né, que entendiam que eles estavam ali para prejudicar, obviamente, a reconstrução aí da Europa, né, que foi muito destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. E, de certa forma, por conta aí da passagem desse holocausto aí, né, do que tudo que os judeus sofreram, além do histórico que a gente já tem, o Ocidente, depois de um bom tempo, né, a gente está falando aí do final da Segunda Guerra Mundial, ele vai passar a apoiar esse sionismo, né, no fato a questão do povo judeu, né, voltar a ocupar aí a Terra Prometida, se autodeterminar um Estado Nacional Judaico, né, principalmente, sobretudo, quando a gente está falando da questão da Guerra Fria, né, onde a gente vai ter aí essa bipolaridade mundial, né, ou seja, o mundo estava sendo dividido em bipolaridade econômica também, entre capitalismo e socialismo, capitalismo financiado em boa parte pelos Estados Unidos, que estava ali dispendiando dinheiro tudo a rodo, tudo quanto é custo, em troca de ganhar apoio, né, no sistema capitalista, e a gente tinha do outro lado a União Soviética, que também fazia grandes investimentos nos países. Então a gente tinha essa bipolaridade mundial aí, né, ah, no caso também uma autodeterminação de certos territórios a certas questões, e no caso a Inglaterra, a gente teve aí a questão do imperialismo, né, a gente teve a conquista aí desses territórios, e nós sabemos que por conta da conquista do território africano, a gente está falando de um tempo obviamente um pouco anterior, nós temos aí a divisão do continente africano, que a gente fala que foi a partilha da África, né? O continente africano ele foi dividido em vários pedaços. É engraçado porque eu não sei se aqui no Google Earth a gente vai conseguir mostrar, mas se vocês olharem o mapa da África, você vê que ele tem uma configuração, apesar de um pouco diferente, ele vai ter uma configuração bem geométrica, né? Ele tem uma divisão, um limite dos países aqui bem mais quadrado, não é uma coisa tão um pouco mais definida como a gente percebe no continente americano, continente europeu, né? Mas enfim, então, deixa eu girar aqui, isso. Continente africano, que também a gente sabe que tem enormes conflitos, principalmente porque a gente está falando de países aí que ainda tem a presença de regimes ditatoriais, né? O próprio Egito, no caso, né, que a gente vai estar abordando aqui, é um exemplo. A gente teve aí a queda como é que é o nome daquele ser humano? Do Hosni Mubarak, e agora a gente tem ali uma coisa meio indefinida, né, no momento. Alguns militares ainda, né, comandam ali a questão do Egito, não está muito bem definida ainda se de fato é uma república democrática ali, ainda não se definiram ali, né. Bom, e por conta da Inglaterra pegar e entender, pessoal, de que era uma região que estava ali muito conflituosa, você tinha uma concentração de culturas, né, de etnias ali totalmente diferente. Então, por fim, a gente tem a criação da ONU, né, e a Inglaterra, então, decide deixar com que a ONU, né, que foi um organismo criado aí para trazer, né, pacificar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial,
trabalhar a questão da paz, deixa para a ONU, né, fazer a partilha aí da Palestina. Os judeus, entre aspas, ficaram satisfeitos e os palestinos, obviamente, que ficaram insatisfeitos, o que gerou o motivo de conflito. Nós temos aqui uma imagem. Eu tenho imagens aqui. Bom, até 1946, então, esse território ele seria a maior parte ocupado aí, né, do povo palestino. Em 1947, a gente vai ter, então, a criação aí de Israel e a denominação aí da faixa de Gaza. Temos aí, então, essa divisão. O grande problema, pessoal, foi o seguinte, né, de que quando a gente está avançando, sobretudo aqui na parte mais norte desse país aqui, dessa região aqui, a gente está falando que a maior parte das concentrações dos recursos hídricos, elas vão ficar aqui nessa parte norte, onde a gente tem aquele famoso rio que fala na Bíblia, né, que é o nosso rio Jordão. Ó, bonito aqui. Cadê você, meu amor? Mostra a sua cara. Mas a maior parte da questão hídrica, né, ela vai ficar aqui mais ao norte, né? Enquanto que a gente pega, não é uma região que a questão do petróleo vai ser tão intensificada, e na parte de baixo aqui a gente vai ter um importante canal, que seria o canal aí de Suez, né, que faz fronteira aí com o Egito, né? Oh, meu Deus. Que faz fronteira aí com o Egito, e é um importante canal artificial por conta do transporte aí, né, das mercadorias, né, abastece tanto os mercados norte-americanos como também os mercados europeus, e senão eles teriam que fazer toda a volta no canal da África, né, como a gente trabalhou nas aulas anteriores, e o que demoraria bem mais para fazer a entrega aí dessas mercadorias, né. Nossa, mas que raiva, aqueles olhos, meu. Bom, essa partilha então vai gerar aí uma insatisfação no povo judeu, no povo palestino, e em 1947 a 1948 a gente vai ter então a Guerra de Formação de Israel, que é um momento em que os judeus eles entram em conflito e eles vão ter o apoio aí dos Estados Unidos, não de forma tão direta. Os Estados Unidos vai acabar financiando a questão do armamento. Israel, apesar da gente, geralmente, quando falar de países desenvolvidos, né, pessoal, sempre vem à nossa mente aí, às vezes, países europeus, né, ou os países da Canadá, Estados Unidos, mas Israel, ele é um país que, obviamente, não em mesma proporção que os países europeus, mas ele também tem um desenvolvimento altíssimo, né? O nível educacional de Israel é muito alto. A qualidade de IDH é um país que é conhecido historicamente aí por dessalinizar a água do mar e transformar em água potável, né? Coisa que a gente fica se perguntando como, né? Então, eles têm uma questão de trabalhar com agricultura numa área árida, uma região árida, tecnologia militar avançada, a informática, né, ela é muito forte também em Israel. Então, ele é um país aí, é um território que, obviamente, não, a gente não está falando aí do redor, né, que teria um índice de desenvolvimento bem menor. Israel, ele tem um potencial econômico muito forte. E, no caso, eles vão receber de forma indireta, por enquanto, o apoio dos Estados Unidos, que vão fazer, então, aí, vão conseguir aí vencer, né, os países árabes, e, no caso, a gente vai ter, então, a criação do Estado de Israel, né.
certa forma, também os países árabes vão trabalhar a questão da Jordânia, que hoje a gente vai ter, na verdade, a Cisjordânia, e vai ser também trabalhado para resolver esses conflitos aí o Egito, que vai fazer parte aí do que a gente chama a faixa de Gaza, né? Se a gente voltar essa imagem aqui, a gente tem uma noção melhor. Aqui em 1947. Que seria então esse processo aqui, a gente tem a criação do Estado de Israel, né? Ficando essa parte aqui para os árabes, essa parte aqui, né? E também a faixa de Gaza e a parte da Cisjordânia aqui em cima, onde a gente vai ter então o famoso Rio Jordão. Obviamente que essa questão não estava tão resolvida. Em 1956, a gente vai ter a questão da Guerra de Suez. Suez, ele seria então aquele canal que a gente trabalhou, ele vai ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e que anteriormente ele pertencia aí à Inglaterra e à França. A partir do momento que esse militar, que ele chama Nasser, ele vai assumir o poder, pessoal, vai haver então uma ação do Nasser para nacionalizar esse canal de Suez. O que é nacionalizar, professor? Vamos dizer assim, é tornar próprio, né? Tipo, uma coisa que é a mesma coisa que a gente pega uma montadora aqui no Brasil que é de outro país e a gente diz que ela é nossa, né? Trata ela como se fosse a Petrobras. Nossa, não, os processos, né? Tudo que tiver dentro dessa empresa vai passar a fazer parte do Brasil. A gente não vai mais entregar nenhum dinheiro que sair dessa empresa vai ser devolvido aí para, né, para a montadora sede, né, que fica em outro país. A gente teve uma coisa bem parecida com uma reserva, uma adutora de gás na Bolívia, né? O governo boliviano nacionalizou aí uma reserva de gás da Petrobras na Bolívia. E então ele vai nacionalizar então o canal do Suez, o que de certa forma vai gerar um conflito muito grande, né? Vai gerar um conflito muito grande, porque obviamente é o canal ali que passa todas as mercadorias, né? E vai mandar tropas aí para a fronteira de Israel para obviamente impedir algum tipo de conflito, né? De oposição. No caso, entra novamente em conflito, o Egito vai entrar em conflito aí com Israel, né? Só que naquele momento a gente tinha o quê, né? O canal de Suez ele pertencia à França e à Inglaterra e de certa forma também fazia parte de Israel. A grande questão, pessoal, é que como a gente estava falando de mercadorias, de transporte de mercadorias, seria um canal que, obviamente, se acontecesse do governo do Egito falar assim, não, a partir de agora só vai circular aqui quem eu quiser que passe. Não vai mais ter essa circulação do jeito que a gente tem hoje. Ele poderia fazer. E o que acontece? Teve um apoio dos Estados Unidos. A gente está falando aqui que, no caso, a gente vivia uma bipolaridade na Guerra Fria. A União Soviética apoiava, de certa forma, o Egito, e os Estados Unidos apoiavam, obviamente, França, Inglaterra e Israel. Por incrível que pareça, se a gente pensar no poder da França, no poder da Inglaterra e no poder dos Estados Unidos, a princípio se pensaria de que quem ganharia essa guerra seria, né, esses três países aqui, né? E a gente teria, na verdade, uma terceira guerra mundial. Pois sim, quem ganhou, pessoal, na verdade, foi o Egito. Por conta de que, se acontecesse deles criarem um conflito muito grande, né, com o Egito, isso traria consequências extremamente rápidas nessa questão do canal de Suez. E de certa forma, a gente já está falando aí de uma terceira guerra mundial,
o que os países, de certa forma, estavam querendo evitar, porque eles tinham acabado de voltar da Segunda Guerra Mundial. A gente já tinha vários conflitos aí, porque a gente pensa que Guerra Fria era só uma disputa de territórios, né? Tipo, eu quero que o mundo seja socialista, eu quero que o mundo seja capitalista. Mas não, pessoal, teve muitos conflitos na Guerra Fria. Então, obviamente que não foi com esses países, mas esses países causaram muitos conflitos aí no redor do mundo, né? Então, nós temos aqui a vitória do Egito, que teve o apoio aí da União Soviética por conta dessa questão. Na próxima aula, a gente vai continuar, né, com esse histórico, vai entender o porquê que, obviamente, ao longo do tempo, a gente ainda tem esses conflitos. Só para passar de que, tipo assim, em 1967, outro conflito que vai aparecer seriam as guerras dos 6 dias, né? De certa forma, os israelenses conseguiram entender, né, de que haveria aí, né, um conflito, né, por requisição de novos territórios e fez então um ataque preventivo aí para tentar combater essa ação dos árabes, né? Então, no caso, teria aí um interesse de maior alteração das fronteiras, né? Os árabes queriam, não se sentiam satisfeitos com a organização que a ONU acaba fazendo, né? E no caso, então, os israelenses aí fariam um ataque preventivo e, sobretudo, porque é aquilo que a gente estava falando. Na parte mais acima, próxima da Síria, a gente teria ali, então, a nascente do Rio Jordão. Na Cisjordânia, né, pessoal, a gente tem a questão hídrica, né, que é onde vai ficar o Rio Jordão, onde tem um maior abastecimento de água, a faixa de Gaza. Depois nós temos também a Península do Sinai, onde vai ficar o canal de Suez, e Jerusalém, que seria a questão religiosa, né? Então, todas essas regiões não estavam bem definidas com relação ao que seria de quem ou do outro, né? De um ou do outro, né? Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar esses outros assuntos aqui. A gente vai estar falando aí de certa forma, entre aspas, né? Da formação dos grupos terroristas, e o que eles reivindicam, né? Todo o histórico que chegou a, obviamente, o que a gente teve hoje, que foi no caso, o conflito, que foi por conta de uma ameaça de despejo, né, de algumas famílias palestinas por Israel, que viviam nesse bairro Sheikh Jarrah. Ele vai ficar fora dos muros da cidade velha de Jerusalém, mas ele é reivindicado aí por colonos judeus, né? Ah, a cidade de Jerusalém, né, a cidade antiga de Jerusalém, ela é construída aí sobre muralhas, né, que teve aí no regime de Solimão. E eles vão dividir esses muros na cidade antiga de Jerusalém em 4 bairros, né, que seriam bairros armênios, cristãos, judeus e muçulmanos, né. E o fato dessa ameaça de despejo gerou todo esse conflito, até porque, como eu falei para vocês, é uma delimitação que ainda gera muita polêmica, não é aceita, né, entendem que é injusta, né, por parte dos árabes. Então os árabes, eles reivindicam até hoje, né, o povo palestino reivindica até hoje a toda aquela região ali, né. Também na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí para vocês ah, os próximos episódios desse conflito aí. Enfim.
Se você quiser um beijo, eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Sempre que quiser ver as estrelas, me dê a mão. Deixa eu te levar. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Sempre que quiser ver as estrelas, me dê a mão. Deixa eu te levar. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Gente, eu vou apresentando a aula e eu não percebo que vocês estão perguntando as coisas aqui. Às vezes eu acabo esquecendo. Nossa, eu tô cantando bem mal, na verdade. Olha, eu queria aproveitar esses 6 minutinhos que tá tendo aqui para conversar um pouco com vocês com relação ao vestibular. Bom, pessoal, a gente está chegando aí basicamente no meio do ano, não significa que faltam 6 meses aí para o vestibular. Não significa que faltam 6 meses para o vestibular acontecer, né? Porque o vestibular acontece geralmente no começo de novembro, né? Primeira fase de alguns vestibulares aí mais famosos, né? O Enem, até onde eu tô lendo aqui, né? Parece que ele foi transferido para o ano que vem, né? Esperar o quê, né? Esperar o quê? E vamos torcer aí para a situação não piorar, né, gente? Que parece que a gente já está indo para uma terceira onda no estado de São Paulo aqui, né? E a gente não sabe quando vai voltar. Por isso que o governador está abrindo mão aí do comércio e deixando para os municípios, né? Porque sabe que tem prefeito que vai manter a cidade aberta com 100% de leito, né? E o governo já falou, né? Que não ia mandar mais dinheiro, né? Porque ele sempre foi negacionista, né? Mas, gente, assim como vocês, eu também estou prestando um processo seletivo. Eu vou ter uma prova de concurso aí daqui um mês e alguns dias. E até agora eu não consegui estudar nada, né? Eu trabalho incessantemente, trabalho num shopping. Acho que não consegui coisa ainda na minha área. Ai, deixa eu tirar isso aqui. E, e aí eu estava refletindo muito esses dias, né? De que, tipo assim, a gente às vezes vai idealizando, né, o futuro da gente, né, como seria bom se a gente tivesse, igual o folhetim das Testemunhas de Jeová, né, igual os judeus imaginam do Estado de Israel, os palestinos imaginam um dia eles dominando, né, criando o Estado palestino, né, como que seria bonito, né, como que seria perfeito se tudo aquilo que a gente imagina que fizesse sentido acontecesse, né, que fizesse bem para a gente acontecesse, né. Só que muito do que é bom para a gente, do que a gente quer, a gente tem que construir, né? E conforme o tempo vai passando, às vezes a gente vai construindo, só que às vezes a gente vai construindo uma pessoa que a gente não quer ser, né? Eu falo que você não estudar para o vestibular é como se você tivesse, tipo assim, feito o pagamento do boleto, né? Do boleto, o pagamento mínimo de um boleto, né? Então eu falo que assim, né? Quando eu pago o boleto inteiro, que seria estudar, eu tenho, não que necessariamente vá significar que eu passe no vestibular. Mas é aquilo que eu falo, né, pessoal? É melhor a gente ter 2 soldados junto com a gente numa guerra do que a gente ir sozinho. Porque quanto mais a vida da gente vai passando, pessoal, mais eu fui entendendo isso, de que quanto mais a vida da gente passa, menos o filme do Rambo faz sentido. É engraçado eu falar isso, mas não sei se vocês já assistiram o filme do Rambo, né?
Mas o Rambo, ele tem um histórico no filme dele, de ele ser uma pessoa que ele é sozinha, né? Mas o ódio dele e as estratégias dele faz com que ele derrote toda uma tropa inimiga, sabe? Que tá bem mais armada que ele, que tá bem mais, né? Não que ele não receba ajuda em algum momento, vai ter, sempre tem aquele momento do filme que ele chama os aviões para mandar a bomba, né? E eu falo que, tipo assim, se a gente leva para uma realidade, né, pessoal, às vezes a gente tem a sorte, né, de ter várias possibilidades de não ter dado certo e ter dado, né. Eu já vi gente que passou em certos cursos que não tinha uma quantidade de candidato vaga muito grande e a pessoa estudou o básico, respondeu o básico ali na prova, foi para a segunda fase e conseguiu entrar, né, que eu falo que assim, não estudou direito, mas conseguiu entrar. Mas a maior dificuldade que a gente já teve foi quando a gente nasceu, né? Que eu digo que aí foi de caso um Rambo, né? Que você tava ali no meio daquele monte de outras. Eu acho nojento essas coisas, falar dessas coisas, mas enfim, a gente tinha do lado ali também, né? Os nossos concorrentes, e a gente conseguiu chegar. Eu, na verdade, não queria ter chegado, mas enfim, eu consegui chegar, né? E daí, por fim, a gente nasceu, né? Aquilo eu posso considerar um Rambo, né? Porque eram milhões e a gente nasceu, né? A gente, de certa forma, foi muito vitorioso nesse aspecto, né? Mas, de certa forma, a gente nasceu, a gente tem que ser agradecido, né? Porque a gente vive muitas coisas boas, vive, claro, as coisas ruins, mas eu falo que geralmente quando o tempo vai passando, a gente vai passando até a nossa vida, a gente vai passando a querer ter a nossa independência pessoal, mas a gente vai de repente entendendo, quando vocês vão passar no vestibular, vai ser a primeira experiência de vocês com relação à independência, né? É que eu falo que vocês vão começar aí a viver processos de entender que quanto mais vocês correm atrás das coisas, mais essas coisas elas estão próximas de correr atrás de vocês. E de repente vocês se deparam assim como eu. Eu tenho um histórico muito complicado. Um dia eu posso contar para vocês de como que eu cheguei no vestibular. Eu perdi, por exemplo, a minha mãe faltando um mês para eu prestar as provas de vestibular. E, enfim, e meu irmão acabou sendo preso na segunda fase do vestibular, para vocês verem. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas, assim, no momento que eu não esperava de jeito nenhum que eu passasse no vestibular, né? O fato de eu ter estudado um pouco, conseguido ter estudado, pelo nem que se fosse um pouco, porque eu tive que trabalhar nesse ano que aconteceu tudo isso, eu tinha um tempo muito reduzido, eu tinha o tempo de ir à noite no cursinho, e eu estudava no meu horário de almoço, do trabalho, né? É, eu vou contar essa história um dia para vocês. É que eu não gosto de contar muito, porque os alunos ficam tristes. A minha intenção não é que eles fiquem tristes, é que eles fiquem motivados, né? Então, por isso que eu não gosto de contar. Mas, assim, eu consegui passar no vestibular, pessoal, porque eu tinha, mesmo que eu não tinha estudado tudo que eu consegui, foi um ano muito difícil, eu nem esperava ter entrado, eu tinha conseguido estudar alguma coisa. E é aquilo que eu falo, né? Que é aquilo que eu estava falando. É melhor a gente, se a gente vai para uma guerra, é melhor a gente ter 5 pessoas do nosso lado, que seria, na verdade, o que a gente conseguiu fazer, melhor feito do que perfeito, né? Porque se a gente fica, às vezes, esperando perfeito, tipo assim, não, eu vou estudar desde o começo do ano que eu não estudei, sabe? Mas, às vezes, é melhor a gente só estudar, né? Eu falo para vocês porque eu tomo por experiência, né? Se perder também é caminho, né? A gente ter esses erros de não ter estudado até agora, gente, eu sou uma pessoa que eu passei tanta coisa difícil na minha vida e até hoje eu não consegui às vezes aprender uma questão básica que é de repente entender que eu preciso sentar a bunda na cadeira, independente se eu conseguir estudar pouco ou muito. Eu ainda tenho muita dificuldade. Às vezes vocês olham para um professor e de repente vocês imaginam que tipo assim ele tem a vida bem sucedida, né, de que ele não passa por problemas, né? E eu passo sim, mas eu acho que tem uma frase muito bonita, que é meio clichê, mas eu digo que quanto mais a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo, né? A vida da gente vai ficando cada vez mais gostosa, de que tipo assim, né? Não importa quantas vezes você cai, né? O que importa na verdade é a sua vontade de se levantar. Né? Eu falo para vocês que eu tenho certeza
porque eu já fui da época de cursinho, eu já fui da época de faculdade. A gente não vai, pessoal, conseguir de uma noite para outra, de um dia para o outro, ser aquele aluno que vai acordar, ser aquela pessoa que vai acordar e que vai estudar, tipo assim, meu, tô no ônibus indo para o trabalho, eu tô estudando. Tô no meu trabalho no tempo que eu tô livre, que meu chefe não tá ali perto de mim, que, sei lá, eu trabalho no escritório, eu tô estudando. A gente não vai conseguir ser essa pessoa, pessoal. Principalmente porque a gente nunca foi essa pessoa, sabe? Se você é uma pessoa que você já tem um hábito de estudar, porque estudar é um hábito, né? Eu falo que estudar é um hábito. E hábito é uma coisa que a gente está falando de desenvolver. A gente não esquece de escovar dente por conta de que a gente escova dente desde pequeno. Você entendeu? Tem gente que, por exemplo, nossa, eu gosto muito de televisão porque eu passei a criar uma paixão pela televisão, entender como que a televisão faz bem para mim. Estou dando um exemplo. Eu gosto muito de PlayStation, né? Eu passaria o dia inteiro jogando PlayStation, sabe? PlayStation 4. Então, tipo, eu não tenho PlayStation, pessoal. Tô louco para comprar, mas também a hora que eu comprar acabou a minha existência, né? Não sai de casa nem para nada, nem se o Chai Suede quiser me conhecer. Não, depende, acho que tem certas coisas que a gente não pode trocar por videogame, não. Mas, enfim. Mas, pessoal, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: não adianta eu, que sou uma pessoa que desde pequeno não tive uma cultura, a minha família não teve ninguém na minha família que passou numa universidade pública do nível de qualidade, sabe, intelectual da Unicamp, assim, sabe, de formação, de professores, assim, que pesquisam coisas que repercutem em livros conhecidos no país inteiro, fazem pesquisas que fez com que a saúde, com que a ciência no Brasil avançasse, a tecnologia no Brasil avançasse. A minha família não tem esse histórico. Eu fui a primeira pessoa da minha família, mais próxima da minha família, que passou numa universidade pública. Então, essa questão de estudar, morar na moradia da Unicamp, essas coisas de permanência, essas coisas que a Érica está explicando para vocês hoje, minha família não tem a noção nenhuma. Eles achavam que eu ia vir aqui para Campinas, né? Eu também, de certa forma, era meio perdido, né? Porque também não é que eu sabia que ia ter bolsa, que ia morar na moradia, mas também não sabia como ia funcionar isso, né? Eu tive muita sorte de quando eu cheguei, o Guilherme e a Erika me aceitaram na casa deles até eu conseguir a bolsa, porque a bolsa, quando você chega na faculdade, ela não vem direto, né? Você ganha a bolsa moradia lá para maio, né? Maio, abril, então esse tempo que você está fazendo aula, que as aulas geralmente começavam em fevereiro, se você não tiver onde morar, você ia ter que estudar na sua casa, né? Agora que a pandemia está mais fácil, mas quando voltasse as aulas presenciais, seria diferente, né? E eu nunca tive o hábito de estudar. Minha família nunca foi aquela família, tipo assim, de eu ver eles estudando, porque é aquela coisa, não é que se você vê seus pais fumando que você vai fumar, né? Mas assim, você tem uma chance maior de pôr um cigarro na boca se você tem uma família que fuma, você tem uma chance maior de viver falando palavrão se você tem uma família que só fala palavrão, do que se você vive numa família que não, né? Então eu sou uma pessoa que carrega um histórico aí de uma dificuldade de estudar, de ter o hábito de estudar. Mas eu comecei a perceber ao longo da minha vida, conforme as pauladas que eu fui levando na vida e que ainda levo, né? A gente pode conversar mais sobre isso, né? Mas o que eu estou falando aqui é mais para motivar vocês, né, pessoal? Eu cheguei no momento que eu preciso, porque eu estou vendo o quanto que eu estou sendo prejudicado. Eu já prestei tanto concurso, pessoal, vocês não têm noção. Eu juro para vocês, já gastei mais de R$ 1.000 em concurso. Estou desabafando aqui com vocês, para vocês, que às vezes vocês acham, tipo, para tirar um pouco de vocês esse ideal de vocês do aluno de medicina. Pessoal, desculpa, mas assim, a gente assiste as coisas e a gente tem que se utilizar para se motivar. Mas é igual a psicóloga uma vez chegou para mim, ela falou, a pessoa que lê 24 horas livro, desde ela tem o hábito de ler, e também porque para ela, se ela tiver que, por exemplo, trocar um dia no Hop Hari, na Disney, para ler livro, se ela gostar, ela vai fazer. Ela não tem a visão que você tem, por exemplo, do tipo assim, nossa, eu trocaria um dia estudando, né? Sabendo que isso pode me ajudar, em troca de jogar PlayStation o dia inteiro. Mas só que o que assistir Netflix o dia inteiro vai me causar? É aquilo que eu falo para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente paga as contas da nossa vida, né?
Porque eu pago o pagamento mínimo. Ah, e hoje eu não vou estudar, amanhã eu começo a estudar. A gente vai pagando só o mínimo, sabe? Ah, eu vou pagar só o mínimo, só o mínimo, só o mínimo. Quando chega lá no outro mês, gente, quando chega lá no vestibular, vocês vão sentir que os juros do boleto foi maior do que qualquer outra coisa. Então eu falo que assim, eu sei que é difícil, eu também tenho lutado muito contra essa pessoa, porque a gente às vezes fica achando que essa pessoa do tipo assim, ah, amanhã eu estudo, que isso alivia a gente, de fato alivia. De fato alivia hoje a gente tomar a decisão de fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Mas quando chega a fatura, gente, quando chega aquela fatura que vai vir, vai te cobrar dos meses anteriores, gente, eu juro para vocês, é uma fatura pior, bem pior, do que a gente começar a pagar hoje. Então, eu falo para vocês que não é para criar medo, né? Eu acho assim, vocês têm uma capacidade incrível, vocês são pessoas vencedoras. Teve tanta gente, gente, se a professora entrar, eu não estou indo lá na reunião. Mas assim, pessoal, teve tanta gente que já desistiu desse cursinho. Olha o tanto de gente que tinha na minha primeira aula. Olha o tanto de gente que tem agora. E vocês estão aqui até agora. Vocês já estão na frente dessas pessoas que decidiram desistir e que, de repente, mesmo assim, vai querer prestar o vestibular, mas não estudou nada. Vocês estão na frente de gente que, às vezes, não está assistindo aula, não está aprendendo nada. Entendeu? Então, eu falo que, assim, vocês já estão na frente de muita gente. Às vezes, vocês já estão até aprovados no curso de vocês, mas é aquilo que eu falo, se a gente não estuda para o vestibular, a gente começa a contar com a sorte, pessoal. E aí, é aquilo que eu falo, a gente não é que nem o Rambo. Eu falo isso para vocês porque, tipo assim, eu me considero uma pessoa muito inteligente, mas eu não tenho o hábito de estudar. E isso fez com que, ao longo de um histórico inteiro, eu não passasse num cursinho, num concurso. Já era para eu estar concursado, já era para eu estar, inclusive, na minha área, mas eu não tive essa questão. E aí, o que acontece? Hoje eu me deparo que eu tive que arrumar um emprego correndo, porque eu queria ficar em Campinas, né? Consegui minhas coisas, moro sozinho, sou feliz, sou agradecido por isso, mas é aquilo que eu falo, pessoal. Se falar para vocês que eu queria estar concursado, ter estabilidade, ter um dinheiro que eu não precisasse ficar pensando em vender o vale, às vezes, para conseguir pagar as contas, eu falo para vocês que com certeza. Da mesma forma que eu penso que se vocês tivessem um dia que morar, ser independentes, morar em outra cidade, conhecer pessoas novas, ir nas festinhas de rap, né, ter uma profissão, ganhar mais por conta dessa profissão, tenho certeza que vocês iriam querer, né? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: vocês são muito vitoriosos, vocês já estão na frente de muita gente. Utilizem isso a favor de vocês, pessoal. E eu também estou falando isso para mim, é uma mensagem que estou falando para mim, tá bom? Utilizem isso como aspectos agora daqui em diante. Não importa se vocês não conseguiram estudar até agora, sabe? Não importa. Da mesma forma, eu estou falando isso para mim, sabe? Mas assim, contem, é melhor a gente contar com 50%, pessoal, que às vezes é o que faz a gente passar. Às vezes, o fato de eu ter estudado, tipo, 30% foi o que fez eu passar no vestibular, mesmo com a minha mãe, eu perdendo a minha mãe, faltando um mês para a prova, ter me abalado muito, mesmo meu irmão estando na prisão, não que eu acho que ele não tinha que pagar pelo que ele fez, mas é aquilo que eu falo, se o Fernandinho Beiramar mora comigo dentro de casa, ele é uma pessoa diferente do que ele é fora, a imagem que eu vou ter do Fernandinho Beiramar é a imagem de que ele é uma pessoa boa, né? E tipo assim, eu não queria o mal do meu irmão, né? Então, eu tô meio esperto, porque se a professora chegar aqui eu preciso sair. Mas assim, o fato de vocês vencerem na vida é justamente, às vezes, a gente entender o nosso valor, entender que a gente cai, que a gente tem falhas, mas entender que, principalmente, é a gente olhar para a gente, acordar de manhã cedo e falar assim, o que que eu vou fazer de diferente hoje? Porque é aquilo que eu falo. A vida que eu andei levando, né, e que às vezes eu fico levando, porque até agora eu não consegui estudar para esse concurso, mas assim, de ter ansiedade,
né? Porque eu não estudo, eu fico ansioso, isso me faz mal, isso muda todo o meu organismo e faz eu começar a reduzir minha imunidade, não faz eu ficar tranquilo. Eu trabalho no shopping de domingo a domingo, não que eu não goste do lugar que eu trabalho, eu gosto muito do lugar que eu trabalho, mas primeiro, gente, que é aquela coisa, ninguém vai estudar numa Unicamp para sair de lá e trabalhar num emprego que te exige nível médio, entendeu? Tudo bem que as empresas hoje estão cobrando, às vezes, ensino superior para você fazer um serviço que você nem vai trabalhar na sua área, mas sei lá, um serviço básico. Mas, enfim, ninguém espera. Não estou falando que eu estou acima de alguém, eu não estou acima de ninguém, estou igual a todo mundo. Mas, assim, ninguém espera. Vocês estão aqui no cursinho, vocês estão aqui no cursinho porque vocês pensam que vocês precisam passar uma faculdade que tem um certo nome, né, que vai dar um futuro, vocês vão ter uma formação de excelência e, de certa forma, lá na frente, vocês vão vencer na vida, né, vocês esperam vencer na vida. Só que tudo isso daqui que a gente está falando funciona enquanto idealização. Funciona enquanto idealização. Quando a gente está falando de realidade, pessoal, já é outra coisa. A gente está falando de coisas que a gente dá, é aquilo que eu falei, leveza é condição, não é desejo, né? Então é aquilo que eu falo que a gente precisa construir isso. E quando a gente tiver noção disso, do quanto a gente pode agregar, construir nessas coisas, é aquilo que eu falo, pessoal. Chega hoje, senta a bunda na cadeira e fala assim, ai, pessoal, não consegui estudar nada. Meu, senta a bunda hoje na cadeira e fala assim, meu, eu vou fazer só 15 minutos de exercício. E vocês vão ver, tipo assim, a sensação boa que vai dar em vocês. Não é verdade, professora Carla? Eu estava falando para os alunos, né, que quem não estudou até agora, não conseguiu estudar, né, que às vezes a gente fica idealizando aquele aluno de medicina que estuda o dia inteiro e, por fim, quando chega no final do ano, a gente não estuda nada, né? Que eu falo que, assim, é bem melhor, às vezes, a gente ter aquela sensação de endorfina de ter feito 2 exercícios só num dia, tá? Mas pelo menos fez alguma